Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre caso de teste, tá? Passar algumas dicas de como escrever cenários de teste. Aqui no caso eu coloquei um slide de o que é um caso de teste, né? Então, um caso de teste basicamente são diversas entradas e condições de execuções que a gente acaba inserindo no sistema para a gente obter um resultado esperado, né? Normalmente a gente tenta testar um caminho de determinado programa ou verificar o cumprimento de um requisito específico. Com isso, nós conseguimos encontrar defeitos na estrutura interna do software e garantir que os requisitos do software que foi construído está plenamente atendido de acordo com os critérios de aceite. Para a gente criar um caso de teste, normalmente a gente acaba se baseando nos nossos critérios de aceite, e a partir disso a gente começa a criar os nossos cenários de teste, né, para validar tal funcionalidade. Normalmente esse cenário de teste ele segue alguns pontos, né, que são alguns pontos que eu acabei elencando aqui para facilitar a visualização. Para uma escrita de teste de fácil entendimento, normalmente a gente coloca de uma forma bem objetiva alguma pré-condição, né? Nesse caso aqui eu usei como exemplo um cadastro de chamada no Acelerato. Então, quando a gente vai fazer esse cadastro de chamada, a gente precisa de alguns pontos, né? Não é só sair testando que a gente vai conseguir realizar esse cadastro. Nesse caso aqui, por exemplo, eu especifiquei que para a gente fazer esse cadastro, a gente precisa possuir um usuário cadastrado no Acelerato, né? Com um perfil de atendimento e associado a uma organização. O segundo ponto, a gente normalmente precisa se atentar bastante ao nosso critério de aceite, para a gente não criar um caso de teste que foge muito daquilo que está sendo pedido, né? Normalmente os critérios de aceite acaba ocorrendo alguma alteração devido a alguma validação por desenvolvedor. Então o ideal é que a gente também sempre esteja atualizando os nossos casos de teste, né? Terceiro ponto é definir um bom título para o caso de teste para ficar de fácil entendimento. Lá no Acelerato normalmente a gente costuma deixar esse documento para o desenvolvedor ou até mesmo o PO ter acesso, para caso futuramente ele queira realizar algum teste, que ele consiga se basear nesse cenário. O ideal também, o quarto passo aqui, é numerar os passos, né? Então sempre a gente elencar o primeiro, segundo, terceiro e quarto passo, né? Procurar sempre escrever os passos de forma imperativa. Por exemplo, aqui eu falo em acessar o URL, né? E ser claro com os pontos de verificação. No momento que a gente acessa o URL, a gente tem que determinar de uma forma clara qual vai ser o retorno. Por exemplo, aqui eu coloquei que deverá apresentar a opção para informar login e senha. E nos próximos passos vai falando de uma forma imperativa para o usuário ou para quem vai executar esse caso de teste. Muitas vezes a gente não tem tempo para estar escrevendo o caso de teste, por conta de algumas demandas que a gente acaba testando no dia a dia, né? Mas o bom de você ter um cenário de teste é que você acaba conseguindo testar partindo de um ponto, né? É muito difícil você ler um critério de aceite e sair testando o sistema, né? Você sai sem rumo, né? Às vezes a gente acaba pensando que a gente vai gastar muito tempo em escrever um caso de teste. Porém, às vezes a gente escreve uma única vez. Por exemplo, se a gente for logar no sistema e a gente escrever um caso de teste para isso, a gente consegue reutilizar esse caso de teste em outros cenários, né? A gente não vai precisar toda vez escrever esse mesmo cenário de teste. Porém, desde a parte mais básica de acessar uma URL, a gente já está validando alguma funcionalidade do sistema, né? Às vezes a gente sai testando o sistema pensando no que a gente tem em mente, e a gente acaba esquecendo algum ponto e encontrando um bug lá na frente em produção. Talvez se a gente escrevesse mais cenários de teste, a gente seguiria um roteiro e minimizaria a quantidade de bugs que apresenta em produção hoje, né? Então, normalmente no Acelerato, nas nossas demandas assim do dia a dia, a gente sempre para, eu junto com o PO, e acaba sempre criando casos de teste. Por mais que demanda um pouco de tempo, mas a gente consegue validar mais cenários. Às vezes a gente escrevendo um caso de teste, a gente já consegue encontrar algum bug que está ocorrendo em produção. O ideal é manter isso documentado para qualquer usuário, qualquer desenvolvedor ou PO consiga executar algum teste sem ter o tester ali do lado. Bom, basicamente
é isso. Aqui são algumas referências de 2 blogs que eu encontrei, né, para estar criando essa apresentação. E acho que era isso que eu queria passar.